Muito boa noite, pessoal. Em instantes daremos início à live de hoje. Já quero agradecer àqueles que estão conosco e àqueles que estarão no decorrer dessa live. Muito obrigado a vocês. O nosso tema de hoje abordará a importância do cavalariço na preservação da saúde do cavalo. Será o nosso tema. O pessoal já está entrando aqui, muito obrigado. Luiz, muito bem. Eu vou pedir a vocês que, se houver necessidade de manifestação, alguma pergunta, dúvida, por favor escrevam. Ao final da live, eu vou rodar aqui a barra, né, a barra de rolagem, para poder verificar se vocês deixaram registrado aqui alguma pergunta e aí tentarei responder caso haja tempo disponível. E agora, durante a live, eu vou tentar focar no conteúdo para que eu não perca aqui o fio da meada e vocês possam ser bem servidos, ok? Pessoal todo entrando aqui, muito obrigado. Muito obrigado por estarem conosco, estejam aí. Eu disse aqui no início, vou repetir, o nosso tema de hoje será a importância do cavalariço na preservação da saúde do cavalo. Bom, então vamos fazer a nossa saudação oficial. Eu sou Paulo Guilhom, hipólogo, atuo como profissional a serviço dos adeptos do cavalo desde 1984. O objetivo do nosso canal é oferecer a vocês informações, conhecimentos, experiências relacionados às nossas vivências equestres, ok? Bom, eu quero convidá-los para juntos nós empreendermos uma campanha em benefício dos nossos cavalos. E eu vou explicar aqui qual é o motivo. Ainda hoje, o principal causador de óbitos em cavalos continua sendo as cólicas gastrointestinais, por incrível que possa parecer. Não é? Após mais de meio século de vivências equestres, eu posso afirmar junto a vocês aqui, nós podemos eliminar o risco de cólicas nos nossos cavalos. Eu dou esse testemunho e durante toda a minha vivência equestre, os cavalos que estiveram sob a minha responsabilidade de manejo nunca tiveram cólicas. Então, fundamentado nessas vivências e nessa constatação, eu posso afirmar para vocês, nós podemos eliminar o risco de cólicas nos nossos cavalos. Em qualquer iniciativa, qualquer que seja ela, nós podemos imaginar uma escala de medidas na qual existem dois pontos extremos, um ponto inicial e um ponto final. O significado do ponto inicial é nós fazermos aquilo que é possível. No caso, é possível eliminar os riscos de cólicas. E o significado do ponto final dessa escala de medidas é nós fazermos aquilo que é o ideal. E nesse caso, o ideal é nós oferecermos 100% de saúde aos nossos cavalos. Então, é nessa escala que eu quero que vocês trabalhem comigo. Fazendo o que é possível no início, ou seja, eliminando os riscos de cólicas nos nossos cavalos, e perseguindo o objetivo final, que é oferecer 100% de saúde aos nossos cavalos, ok? Esse é o convite que eu faço a vocês. Bom, eu não quero deixar de lembrá-los sobre a importância de vocês se inscreverem no nosso canal no YouTube e continuarem nos seguindo aqui no Instagram. A inscrição é importante porque isso nos motiva, não é? A quantidade de pessoas que se inscrevem. E o like, vocês dando o like para nós, as redes sociais entendem que quanto mais likes acontecerem, mais eles devem disseminar as nossas mensagens. Então, eu peço a gentileza de vocês nos oferecerem o seu like para que nós possamos beneficiar um número maior de pessoas, tá certo? Então, não se esqueçam de se inscrever, ok? Bom, vamos abordar agora a relação entre cavalariços e manejo, dizendo para vocês o seguinte, para que nós possamos fazer com que os potenciais, sejam eles estéticos e ou funcionais,
do cavalo venham à tona, aflorem, o cavalo depende de um bom manejo. Por sua vez, o bom manejo depende da execução daqueles que foram designados a essa tarefa, que são os cavalariços. Né? Em muitas regiões, os cavalariços são chamados de peões. Em algumas raças, essa é a denominação. Mas o termo técnico e mais utilizado na maior parte das atividades equestres é o termo cavalariço. Cavalariço é aquela pessoa que está designada a realizar todas as funções relacionadas aos cavalos, ok? É a pessoa que trabalha nessa atividade denominada cavalariço. Bom, então a grande maioria dos problemas sofridos pelos cavalos tem íntima relação com a execução do manejo. E o que é o manejo? São todas as atividades cotidianas pelas quais o cavalo passa por elas. Desde o trato alimentar até as funções de treinamento. Então, tudo aquilo que é feito com o cavalo no seu dia, nas suas rotinas cotidianas, é denominado de manejo. E, infelizmente, nós podemos dar testemunho da grande incidência de cavalos que são acometidos por doenças, adquirem desvios comportamentais, vícios degenerativos, cavalos que têm a sua vida útil e a sua longevidade afetados por equívocos no manejo. Então, isso aí é um testemunho que nós damos depois de quase 40 anos de exercício da nossa profissão junto ao meio equestre. Outra questão que eu não quero deixar de frisar junto a vocês é o fato incontestável da desqualificação profissional da maioria daqueles que exercem as funções de cavalariço. E é exatamente por isso, essa é a causa dos problemas que acometem os nossos cavalos. Cavalariços mal preparados para realizarem os processos de manejo e de treinamento. Essa é a maior causa. Ok? Bom, são muito comuns, né, os problemas consequentes dessa ausência de competência funcional. Essa é uma queixa que eu registrei durante toda a minha vida profissional, né, e é recorrente no meio equestre. Todo mundo reclama disso, que não tem um profissional que realize de forma adequada o manejo dos seus animais. Né. A meu ver, essa questão precisaria de atenções maiores por parte de quaisquer adeptos do cavalo. Né. Há mais de 30 anos nós temos sugerido a criação de escolas de capacitação profissional para cavalariços. Né. Então não há como melhorar a qualidade do manejo sem a presença de cavalariços devidamente preparados para o exercício das suas funções. Não é? É impossível que isso possa acontecer. E por isso mesmo eu fiz algumas contribuições. No ano de 2008 eu publiquei esse livreto intitulado Educação Profissional de Cavalariços, para tratar desse assunto e para alertar os adeptos do cavalo com relação a essas questões que aqui nós estamos abordando. No ano de 2011 eu escrevi mais um trabalho, esse livro aqui, Capacitação de Cavalariços, com o subtítulo Escola Preparatória, que é a escola que seria designada para essa formação profissional. Não é? Bom, os cursos que têm sido oferecidos para a qualificação de cavalariços, na sua grande maioria, são cursos que não atendem de modo satisfatório essa formação, porque são cursos muito breves. Não é? E a formação de um cavalariço demanda empenhos maiores. Não é? Um bom curso de formação para cavalariço deve preencher dois aspectos principais. A instrução competente, que se faz também baseada num bom currículo, uma grade curricular que faça jus à formação do cavalariço. Né? Eu já ministrei alguns cursos de formação de cavalariços, na verdade vários deles, e no caso da formação do cavalariço completo,
eu sempre sugeri na grade curricular a presença de 25 disciplinas que o cavalariço precisa ter acesso a elas, adquirir conhecimentos e desenvolver habilidades e capacidades relacionadas a esses assuntos. Não é? E o outro aspecto é o respeito ao processo de formação, que não é o mesmo para todas as pessoas. Assim como o treinamento de cavalos nos ensina que cada cavalo tem o seu tempo de processamento para adquirir as devidas competências, nós podemos usar esse mesmo raciocínio no caso dos cavalariços. Não é preciso respeitar o processo de cada um. E eu já treinei incontáveis cavalariços e eu reconheço essa necessidade. Cada cavalariço tem um ritmo de aprendizagem, tem aptidões que são diferentes e tem preferências também no que se refere aos aprendizados que facilitam o progresso daquilo que está sendo levado a ele. Então são uma série de variáveis que precisam compor uma equação chamada processo de aprendizagem. Não é? E nós precisamos compreender isso. Bom, eu vou fazer algumas perguntas aqui para vocês, de falha aqui no meu sinal. Espero que para vocês aí não tenha acontecido isso, mas eu vou repetir aqui. A segunda pergunta, como fazer para obter esses resultados? Ou seja, oferecer aos cavalos bem-estar, saúde e competência funcional. Desenvolvendo processos de manejo e treinamento qualificados. Não é? Mas como estabelecer qualidade nos processos de manejo e treinamento? Designando pessoas com a devida formação para executá-los. Então é um caminho já conhecido para nós chegarmos a esses resultados. É esse caminho que eu estou mostrando para vocês aqui agora. Não é? Mas aí nós poderíamos ir além e argumentar, dizendo que é difícil encontrar essas pessoas. Eu sei disso, porque eu passei a vida inteira nesse meio, atuando profissionalmente. Para que houvesse maior oferta de mão de obra qualificada, seria necessário iniciativas de fomento nesse sentido. Né? Ou seja, criar meios para o crescimento dessa oferta. Qual oferta? Uma maior oferta de mão de obra qualificada. Outra providência que também poderia... Bom, antes de complementar aqui, para que houvesse crescimento dessa oferta, é preciso que haja investimento de empenhos nas escolas preparatórias. Enquanto nós não tivermos escolas designadas a esse fim, de formação profissional, como é que nós vamos conseguir qualificar os cavalariços, os profissionais? Eles precisam do treinamento, eles precisam da especialização, da formação. Não é? Então, é isso que eu escrevi aqui nesses livros. Né? É esse alerta que eu tenho feito há 30 anos, mais de 30 anos, às pessoas que estão ligadas ao meio equestre. Mas, como eu ia dizendo, há outra providência que também é eficaz, que seria nós investirmos na nossa própria formação, através de cursos, estudos, orientações técnicas, né, que pudessem nos trazer conhecimentos e as capacidades necessárias para promover, né, as funções de manejo e treinamento de modo satisfatório. Então, é possível alcançar isso também. Eu sempre falo, se você não tem cavalariço, mas se você tem acesso frequente ao seu cavalo, adquira conhecimentos e competências para que você possa beneficiar o seu cavalo. Não é? Então, não se esqueçam disso. Nós precisamos fazer um movimento nessa direção também. Se nós queremos que o nosso cavalo adquira bem-estar, saúde e competência funcional, muito disso depende de nós mesmos. Ok? Eu vou contar uma pequena história para vocês aqui, para ilustrar. No ano de 1988, eu comecei a dar assistência técnica a um aras, e era de criação de cavalos Campolina. O titular era o Dr. Arthur Lavini, que é um advogado criminalista, que inclusive foi secretário de Segurança do Estado do Rio de Janeiro, e por acaso é pai da cineasta Paula Lavini, que foi casada com o Caetano Veloso.
né? E eu fui levado a esse Aras com a incumbência de fazer um diagnóstico dos problemas vigentes na ocasião. Os cavalos do Aras manifestavam frequentemente quadros de cólicas e 2 garanhões estavam com problema de laminite crônica. Eu fiz uma avaliação, inclusive fiz um relatório por escrito, encaminhei ao titular, o Dr. Arthur Lavigne, e ele perguntou o que é que nós poderíamos fazer, e eu disse a ele uma frase curta: nós precisamos fazer modificações no manejo dos cavalos, porque nós precisamos atuar nas causas e não ficar resolvendo o sintoma que está manifestando, né? Que seriam, no caso, as cólicas e a laminite. Elas têm uma causa, nós precisamos agora identificar essas causas e corrigi-las, né? E aí ele falou: então fique à vontade, você pode fazer esse trabalho para nós, você tem autonomia para realizar aí as modificações que você entender necessárias. Bom, e aí começamos a fazer o trabalho com as devidas modificações no manejo dos cavalos. Em 3 meses, os cavalos que vinham já com quadros crônicos de laminite já não tinham mais nenhum sintoma, nunca mais tiveram. Eu fiquei trabalhando nesse Aras durante 4 anos e nós fizemos um treinamento de capacitação profissional na equipe de cavalariços que atuavam no Aras. Eram 5 cavalariços e o gerente que também participou do treinamento. E nesses 4 anos que nós estivemos lá e submetemos essa equipe ao treinamento, não tivemos mais nenhum caso de cólica e nem de laminite. Não é? Então é um testemunho importante que revela para nós a importância da qualificação do cavalariço e o reflexo disso no bem-estar, na saúde e na competência funcional dos nossos cavalos. Não é? Bom, então, para nós promovermos movimentos, né, que possam oferecer aos nossos cavalos condições desejáveis, é indispensável identificar as causas que os afetam e depois corrigi-las. Eu vejo com muita frequência as pessoas querendo resolver os problemas atuando nos sintomas e não nas causas. Então não adianta ficar, como diz o ditado popular, não adianta ficar tapando o sol com a peneira. Ou seja, ficar apenas enxergando o sintoma e querendo extirpar o sintoma. A cólica se manifestou, eu chamo o veterinário, medico e tal, eu estou atuando no sintoma. Mas o que é que causou a cólica? O cavalo manifestou a laminite, o veterinário veio, cuidou, medicou, tratou. Mas o que é que causou a laminite? Nós precisamos ter essa noção. Uma coisa é atuar na causa, outra coisa é atuar no sintoma. Quando nós atuamos nos sintomas sem fazer as devidas correções nas causas, eles muito provavelmente voltarão a se manifestar. Os sintomas voltarão a se manifestar. Por quê? Porque a causa continuou atuando. Não é? Então é fundamental nós entendermos que o manejo precisa ser realizado de modo profissional, de modo competente e em benefício dos nossos cavalos. E quem é que realiza as funções de manejo? O cavalariço. O cavalariço precisa estar devidamente capacitado. Ele precisa estar preparado para realizar as funções a ele cabíveis, no que se refere ao manejo e ao treinamento dos animais. Ok? Bom, então voltando agora ao convite que nós fizemos a vocês lá no início, né, e lembrando daquela escala de avaliações que sugere empenhos, né, começando por aquilo que nos é possível e buscando sempre aquilo que seria o ideal, eu volto a dizer: é possível eliminar o mal das cólicas e nós devemos trabalhar sempre para oferecer 100% de saúde aos nossos cavalos. Então, esse é um programa que agora eu abracei, é uma campanha que eu quero fazer, porque eu acho um absurdo os nossos cavalos continuarem morrendo devido a quadros de cólicas gastrointestinais. Nós precisamos extirpar isso.
corrigir isso definitivamente. A grande causa das cólicas gastrointestinais, erro de manejo, sobretudo manejo alimentar. Não apenas o alimentar, mas ele é o grande vilão. Se nós soubermos o alimento adequado a ser oferecido para o cavalo, na quantidade, na qualidade adequados, e dentro da rotina correta, é praticamente impossível que as cólicas se manifestem. Agora, se nós tomarmos as outras providências complementares, nós vamos eliminar 100% o risco de cólicas para os nossos cavalos. E existem uma série de outras providências relacionadas à saúde que podem ser acrescentadas para que mais adiante nós possamos oferecer 100% de saúde aos nossos cavalos dentro da proposta de domesticação. É claro que o cavalo, no seu habitat original, na sua vida original, ele está ali muito mais inserido dentro das suas realidades de vitalidade. Mas, como a nossa proposta foi domesticar o cavalo, agora, dentro dessa proposta, nós temos que oferecer o melhor ao nosso alcance. Esses 100% que eu disse estão relacionados à proposta de domesticação. Ok? É possível favorecer os cavalos e evitar muitos males que acometem os nossos cavalos, e isso precisa ser reconhecido por nós. A partir do momento que nós elevarmos o nosso discernimento equestre e compreendermos essa questão e começarmos a atuar no sentido de resolver as causas que provocam esses males aos nossos cavalos, vai mudar completamente a condição dos nossos cavalos. E nós seremos beneficiados. Não é? De que maneira? Teremos cavalos com bem-estar, com saúde e, mais adiante, com competências funcionais, se nós soubermos também realizar os processos de treinamento. Ok? Bom, nesse sentido que eu aqui estou falando, eu vou continuar oferecendo dicas para vocês, muitas dicas aqui na Escola Chamada Cavalo. Então, pessoal, prossigam conosco. A nossa meta principal é favorecer os cavalos através de uma modificação em nós mesmos. Como? Aumentando os nossos conhecimentos e elevando o nosso discernimento equestre. Essas são as ferramentas principais. Quanto mais conhecimentos nós adquirirmos e mais nós elevarmos o nosso discernimento equestre através dos estudos aprofundados da etologia equina, que é a ciência que estuda hábitos, comportamentos, instintos e a natureza psicoemocional dos cavalos, nós estaremos mais próximos de poder ajudá-los. Ok? Bom, eu agora vou dar uma lida aqui para ver se vocês deixaram aqui perguntas para nós. Vamos começar de baixo para cima aqui. Oi, Barbosa. Boa noite, tudo bem? Não se esqueçam, aqueles que quiserem fazer perguntas, podem digitá-las aqui, que agora eu vou ler. Ó. Ao Gustavo Brown, Dr. Gustavo Brown, uma campanha análoga à da empresa de transporte. Estamos há tantos dias sem cólica. Olha aí, ó. É isso, essa é a ideia. Não é? É possível nós fazermos isso pelos nossos cavalos. Obrigado, Brown, por essa contribuição, viu? O Rosimilson, nosso bom amigo, está aqui também. Olha aqui. O Lambari, dando boa noite. Aqui tem o Gordinho, Mandrake, o Felipe. Oi, Felipe, obrigado. Vamos ver aqui. O Brownie entrou mais acima, deu boa noite. Muito bem, Fernando Monteiro. Tudo bom, Fernando? Valquíria. Opa. A Dani. O Gilson Alves. Muito legal. Olha a Adri aqui conosco, uma espectadora assídua nossa aqui. O André também. O André. Opa. Olha o Roger. Muito bem, pessoal. Rafael, Jane Oliveira. A Roseli.
Beatriz, vou ver se eu acho alguma pergunta aqui. Wilson, muito bom, muito bom. Francisco Assis, o Sensei Rosimar está aqui, ótimo, obrigado. O pessoal da Evergreen, José dos Santos, a Gabriela dizendo aqui, é interesse dos proprietários e interesse dos proprietários em se informar também. É verdade, Gabriela. É preciso que os proprietários, né, dos cavalos manifestem mais interesse em se dedicar a aquisições que possam favorecer o bem-estar, a saúde e também a aquisição de competências funcionais por parte dos seus cavalos. Muitas vezes esse desinteresse é a causa de nós não conseguirmos prestar mais benefícios aos cavalos. Você tem razão, Gabriela, concordo com você. O Avelino, o Jairo Reis, o João Paulo, muito bem. Olha o Bruno aqui, Paulo Henrique, o Neguinho, o Rodolfo, nosso aluno. Obrigado, Rodolfo. Olha o Antônio Coutinho, meu grande amigo, criador de cavalos também. Obrigado, Antônio. Obrigado por você estar aqui nos prestigiando com a sua presença, meu bom amigo. Opa, a Isabela, olha a Isabela aqui, na Vilarejo. Obrigado, Isabela. Você que sempre fortalece os nossos empenhos aqui em oferecer contribuições. Martim Coelho, Paulo Roberto, a Estância Campos, opa, Daniel, muita gente legal aqui. Olha o João Miguel. Eu estou rodando aqui para ver se eu acho mais alguma pergunta, pessoal. Opa, terminei aqui agora. Bom, então eu rodei toda a barra de rolagem aqui. Opa, aqui o Brownie está dizendo aqui, ó. Como na educação humana é cedo que se educa, fala do Brownie. O nosso Rodolfo está falando, excelente tema. Obrigado, Rodolfo. O Brown está dizendo, eu digo educar o organismo equino a ser herbívoro. É o manejo biológico, né? Exatamente, o Brown. Se nós dermos ao cavalo comida de cavalo, já facilita muito a vida dele, não é? O que acontece é que nós estamos esquecendo da natureza herbívora do equino e muitas vezes contrariando essa natureza, oferecendo a ele alimentos que não são compatíveis à sua alimentação original, não é? Aí, ó. Muito bem, é isso mesmo. Pessoal, o Raul aqui entrou, muito bem. Então, se não há mais perguntas, eu vou agradecer aqui a participação de todos vocês, convidá-los para estar conosco nas nossas próximas lives e também para acompanhar as nossas publicações que acontecem frequentemente, tanto no Instagram quanto no YouTube. O Rodolfo está dizendo aqui, ó, uma pergunta do Rodolfo. A rotina dos horários para alimentação, sendo mudado a toda hora, com frequência, influencia nas cólicas também? O Rodolfo, a rotina é importante para os cavalos. São animais que se habituam às rotinas e ela acaba exercendo influências, não é? Então, o obedecimento das rotinas é interessante. Porém, mesmo que a rotina dos horários não cumpra à risca aquilo que se deseja, se o alimento estiver sendo oferecido na quantidade e na qualidade adequados, menos mal, não é? Mas o cavalo ele responde muito bem à regularidade das rotinas. Isso aí pode ser reconhecido por todas as pessoas que têm experiência equestre, não é? Agora, nem sempre é possível, nós sabemos disso, né? Às vezes, cavalos que vivem em regime de confinamento, semi-confinamento, devido a várias questões, têm as suas rotinas muitas vezes alteradas, não é? Devido à questão da pessoal, às vezes folga de um, entra o outro que não está muito acostumado com os horários, ou seja, uma série de variáveis, né? Porém, o mais importante é nós verificarmos se
aquilo que está sendo ofertado ao cavalo, no que se refere à sua alimentação, é compatível à sua fisiologia digestiva, não é? Então, é preciso oferecer ao cavalo alimento adequado, ou seja, na quantidade e na qualidade compatíveis à sua fisiologia. Isso é importantíssimo, ok? Isso é o mais importante. O pessoal continua entrando aqui, ó. Se tiverem mais perguntas aí, podem fazer, que nós temos tempo para isso ainda, viu, pessoal? Obrigado, Rodolfo, pela sua pergunta. Eu sempre procuro manter a rotina de forma precisa, né? Eu acho que influencia muito. Só para reforçar aqui a pergunta do Rodolfo, né? É importante, sim, manter a rotina. Não há de quê, Rodolfo. Obrigado você pela pergunta. Se alguém quiser fazer mais alguma, eu estou aqui à disposição. Mas eu vou aqui continuar onde eu estava aqui, falando para vocês da importância de vocês nos acompanharem tanto aqui no Instagram quanto no YouTube, porque as nossas publicações são frequentes, praticamente diárias, não é? E nós vamos oferecendo ali vários temas. Nós já temos publicações relacionadas a mais de 70 temas da hipologia geral oferecidos a vocês nas nossas redes sociais. Aqui no Instagram, no YouTube, e temos também no Facebook e no Spotify. Ok? Então não se esqueçam. E não se esqueçam de se inscreverem e clicarem no sininho para que vocês possam receber as nossas notificações e acompanharem as publicações. Tá certo? Bom, então, se não houver mais perguntas, eu vou me despedir de vocês aqui. Vou aguardar apenas uns instantes para ver se surge mais alguma pergunta. Acho que não, né? Pessoal, então muito obrigado. Tenham todos uma boa noite. Recebam mais uma vez os nossos agradecimentos por todos que estiveram conosco nessa live. E eu espero revê-los na nossa próxima live, ok? Um grande abraço a todos e vou pedir aqui licença para desconectar.